Você leu certo, mas com certeza muita gente agora em casa está se perguntando: será que eu ouvi isso mesmo? Aumentar o número de deputados federais no país? Por quê e para quê? A gente vai falar disso no nosso Dois Lados de hoje, porque um dos projetos que vai ser debatido ainda neste semestre na Câmara dos Deputados mexe com o número de deputados federais por estado. A ideia é redistribuir as vagas de acordo com o aumento da população. Hoje há 513 deputados. Teve uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, estabelecendo um prazo até 30 de junho para a Câmara revisar a quantidade, a distribuição de deputados de acordo com o aumento da população. Então, levando em consideração os dados atualizados do censo. Quais estados podem ser prejudicados com menos representação? Quando isso começaria a valer? Sobre isso, a gente conversa agora com os deputados federais Rafael Pezente, do MDB, que é autor de um dos projetos que está lá em discussão na Câmara dos Deputados, e Átila Lira, do Progressistas. Demarcar aqui também uma diferença bem importante entre os senhores. O Rafael é de Santa Catarina. Se essa proposta passar, o estado dele ganha 4 vagas ali nas bancadas na Câmara dos Deputados, e o Átila é do Piauí. Se essa proposta passar, o Piauí perde 2 vagas. Então, eu vou começar por você, Rafael. Por que esse texto tem que passar? É para aumentar o número de políticos que já existem lá ou para redistribuir as vagas, sem mexer no número máximo de deputados federais existentes hoje no Brasil? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia para você, deputado Átila. Bom dia para você que está acompanhando a gente pela CNN. Eu tenho um projeto de lei complementar, que é o projeto 148, que redistribui os 513 deputados de uma forma mais justa, respeitando os dados do último censo do IBGE. Nós mantemos os 513 deputados, como hoje nós já temos no Brasil, e alguns estados ganham, alguns estados perdem deputados, respeitando a Constituição Federal, porque no seu artigo 45, parágrafo 1º, está muito claro que os deputados têm que ser distribuídos pelos estados, respeitando a proporcionalidade, respeitando o tamanho da sua população. Então, estados que nos últimos tempos ganharam muitos habitantes, como é o caso de Santa Catarina, Paraná, Pará e outros estados, ganharão mais cadeiras. E alguns estados que nos últimos tempos ou perderam população ou tiveram um número de habitantes estagnado, perderão cadeiras. Essa proposta eu defendo porque ela não dá mais gastos para o contribuinte que já paga bastante imposto para sustentar uma classe política que, infelizmente, entrega tão pouco, né? Na semana que vem, a gente deve votar a urgência de um projeto que não é o meu, é o projeto da Dani Cunha, o 177, que infelizmente vai aumentar o número de deputados. E aí, eu e outros parlamentares também somos terminantemente contra. Interessante o senhor chamar a atenção para essa classe política que nem sempre entrega o que a população quer. Então, será que há justificativa para aumentar o número de parlamentares? Bom, aqui o tema leva em consideração a atualização do censo. Aumentou o quantitativo de pessoas por estado no Brasil. Então, nada mais do que esperado que também a quantidade de deputados que representam esta população também mude ali na Câmara. Mas para você, Átila Lira, qual a melhor opção? É mexer na quantidade de deputados, aumentar este quórum ou apenas redistribuir as vagas já existentes? Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Rafael. Bem, eu concordo em parte com o deputado Rafael, porque assim, nós tivemos um aumento populacional de 13 milhões, aproximadamente 13 milhões de habitantes nos últimos 10 anos. O Brasil é quantidade populacional que tem o menor número de parlamentares do mundo pela sua quantidade parlamentar, perdendo apenas, salvo com exceção, os Estados Unidos. Países como Alemanha, Japão, Índia, todos têm acima de 600, 700 parlamentares. O que a gente busca, é claro, dar representação para esses estados que teve um aumento populacional, que é o caso de Santa Catarina, Amazonas, o próprio Pará e outros. Mas não seria justo, da mesma forma que eu não acho que seja constitucional, você tirar a representação de estados do Nordeste, que são estados, inclusive, que têm uma situação econômica, social muito delicada, né? Ou seja, não teve redução de população
e alguns, inclusive, aumentaram e você tirar parlamentares da sua representação. Então, eu defendo o projeto de lei da Dani Cunha, que a gente ajusta as bancadas, o aumento de bancadas, principalmente para os estados que teve um aumento populacional justo, porque o que a gente busca é representação, e mantém a representação dos estados que não tiveram redução populacional e que tanto precisam dessas representações, porque um parlamentar ele representa recursos, representa ajuda, investimento dos municípios, representa ajudar as pessoas que mais precisam. Então, eu acho que a gente tem que discutir sim essa matéria, eu acho que a gente tem que adequar, mas seria ajustar com um aumento de 14 vagas indo para 527. Com isso, a gente atenderia a representação das bancadas que teve um aumento populacional e não tiraria as representações de estados que tanto precisam de representação. Olha, se o texto da Dani Cunha passar, aumenta o número de vagas de 513 para 527. Esta é a versão defendida pelo Átila Lira. Mas se o texto do Rafael Pezente, que está aqui na tela da CNN Brasil, passar, continuaríamos em 513 vagas, mas haveria uma redistribuição de estado a estado. Então, eu vou contar para vocês agora o que aconteceria. 7 estados perderiam vagas: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas, e outros 7 estados ganhariam vagas: Santa Catarina, Pará, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Qual a diferença na avaliação dos senhores, assim, estipulando por cabeça, ter mais ou menos deputados é garantia de que os interesses, as reivindicações do Estado tendem a ser mais acolhidas, votadas, aprovadas pelo Congresso? Uma bancada grande é certeza de aprovação de projetos importantes para o seu Estado? Rafael Pezente. Olha, Basília, não é certeza, porque depende da qualidade parlamentar que a população elege. Agora, uma certeza nós temos, que elevando o número de deputados no Brasil, nós elevaremos também os custos para manter essa classe política. O Instituto Millennium fez uma pesquisa e chegou a um número que nos preocupa bastante. Numa legislatura, aumentando esses deputados, nós teremos 185 milhões de reais a mais para bancar esses novos parlamentares. Porque com mais deputados em Brasília, nós teremos também mais passagens aéreas, mais assessores, mais carro alugado, mais espaço físico que precisaremos criar dentro da Câmara dos Deputados para absorver esses novos representantes. Será que a população, se fosse consultada, diria sim ou diria não ao aumento do número total de deputados? Com certeza diria não, porque a população já está cansada de pagar imposto e ter tão pouco de volta. É por isso que nós precisamos redistribuir os 513 deputados, para que cada voto tenha o mesmo peso no Brasil. Hoje, em Santa Catarina, o voto do nosso eleitor vale menos do que o voto de quem mora no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Piauí, em Alagoas, na Paraíba, em outros estados que têm uma representação maior do que a própria Constituição Federal determina. Nós precisamos parar de criar gasto. É uma pena ter que dizer isso, mas os brasileiros precisam comemorar toda vez que os deputados decidem não se reunir em Brasília durante uma semana. Porque toda vez que se reúne, é mais imposto, é mais gasto que é criado. É reforma tributária para dar o maior imposto sobre valor agregado do mundo ao Brasil. É 15 bilhões de reais a mais para os artistas gastarem em cultura, como a Câmara aprovou na semana passada. Agora, mais 185 milhões de reais que vai ser gasto com o aumento do número de deputados, e essa proposta deve ser votada na próxima semana. A gente precisa cortar gasto, fazer ajuste fiscal, não gastar mais para sustentar a classe política. Ao contrário de tantos outros assuntos que a gente traz aqui, como notícia e debate, esta é uma questão que uma hora vai ter que passar na Câmara dos Deputados. Hoje, do jeito que está, a condição é inconstitucional. A Câmara não está representando a população de acordo com as métricas, né, a quantidade da população estado a estado. Então, é uma regra, uma novidade para vocês que estão acompanhando a gente aqui na CNN Brasil, que precisa ser aprovada pela Câmara, algo que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento em 2023. O prazo está dado, é até o dia
30 de junho. Agora é saber qual o projeto, qual a proposta vai ser votada. Deputado Átila, para que estes 7 estados, a exemplo do Piauí, não percam número de vagas, assentos na Câmara dos Deputados, vale a pena aumentar o custo de toda a Câmara, já que, pela sua ideia, aumentaria o número de vagas? Sem dúvida, Basília. Se você pegar e perguntar para a população dos estados que vão perder representação, perdendo representação, vão perder recursos para os municípios, vão perder representação das classes que cada parlamentar representa. O estado termina tendo menor representação dentro do Congresso Nacional, ou seja, diminui a sua influência política para defender os interesses do seu próprio estado, dos seus municípios, enfim, da população que esses parlamentares, que essas cadeiras representam. Sem falar que terá uma redução significativa do número de parlamentares estaduais nas Assembleias Legislativas, que é proporcional, cada parlamentar representa 3 deputados estaduais. Então, não tenho dúvida que, em relação à redução de bancada, terá um prejuízo imenso para os estados. Você vê, por exemplo, o Piauí, o estado do Piauí, que é um estado pobre, que hoje ele vive com dificuldade em relação à manutenção da saúde dos seus municípios. Se ele perder 2 parlamentares, não tenha dúvida que isso vai prejudicar lá na ponta o custeio da saúde da população dos municípios. Então, assim, eu defendo sim que a gente aumente a representação para os estados que teve um aumento populacional, que é o caso do estado específico do deputado Rafael, que é justo, aumentou a população. Mas também não é justo você reduzir representação de estados que tanto precisam. E eu acho que a equipe da consultoria do Congresso Nacional, com os técnicos, poderiam buscar uma solução que a gente não teria tanto aumento de gasto. Você faz uma redistribuição nos gastos dos gabinetes, enfim, dessas passagens aéreas. Isso aí vai ter boa vontade do presidente da Câmara e de toda a equipe técnica para que a gente possa ter um gasto, não ter um gasto excessivo, como tem esses números que foram divulgados aí. Enfim, o certo é que a gente tem que lutar para que a gente não diminua a nossa representação. E a lei, ela sempre vai ter uma distorção, porque o voto do meu estado do Piauí, que são 3 milhões de habitantes, se eu perder 2 vagas, vão ser 8 deputados federais. Mas não é justo que tem estados com 500 mil habitantes que tenham 8 parlamentares. Então, assim, é o que é a quantidade mínima. Então, sempre vai haver essa distorção. Então, eu defendo, sim, que tenha um aumento de parlamentares nos estados que teve um aumento populacional significativo, mas eu não concordo com a redução de representação em estados que tanto precisam de parlamentares que defendam os interesses das pessoas que mais precisam. E eu levo em consideração mais um ponto. O Brasil é um país de 215, 220 milhões de habitantes. Existem diversos parlamentos no mundo com maior quantidade de parlamentares. Então, a gente não está numa distorção mundial. Pelo contrário, nós estamos aquém do que país do nosso mesmo tamanho tem de número de parlamentares. Essa questão da quantidade vai ter que ser consertada. Mas e a qualidade, que há décadas, né, é algo que a população cobra e não vê resolvido? Né, a qualidade do Congresso, dos projetos que são votados. Aqui eu tenho que deixar uma nota de rodapé. A Câmara voltou a funcionar no dia 1º de fevereiro, fez a votação do comando da sua casa, mas quantos projetos já foram discutidos e verdadeiramente votados? A gente está discutindo aí a possibilidade de aumentar o quantitativo, o efetivo de deputados federais, mas o que a Câmara vem produzindo? Isso é coerente com a vontade de aumentar o número de vagas? Mas antes da gente terminar aqui o nosso CNN Dois Lados, é inegável que, sem dúvidas, essa é uma questão de disputa entre estados. Esta também é uma questão que divide governo e oposição? O que o senhor acha, deputado Pezente? Olha, eu integro a oposição. Eu sou do MDB, um partido que faz parte da base do governo, mas eu tenho muitas discordâncias com a forma como Lula e sua equipe têm tocado o Brasil. É por isso que tem feito uma oposição muito firme dentro do plenário lá da Câmara. Não acho que seja uma matéria para dividir governo e oposição. É uma matéria para dividir aqueles que defendem mais gastos com a classe política e aqueles que não estão satisfeitos com o tanto de dinheiro que nós, políticos, usamos para sustentar os nossos mandatos. Os Estados Unidos, por exemplo, uma democracia forte, já bem enrijecida, tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Eles têm 435 deputados. Tem menos deputados do que nós, porque nós temos 513.
toda vez que aumentar a população do Brasil, a gente vai aumentar também o número de deputados e aumentar o custo para sustentar esses deputados? Óbvio que não, essa não é a melhor medida. Não é aumentando o número de deputados, colocando mais parlamentares em Brasília, que nós melhoraremos a maneira como os políticos tocam as suas vidas legislativas. Nós precisamos readequar os 513 dentro das unidades da federação. Daqui a pouco aumenta a população, vão ter quantos? 600, 800, 1.000 deputados em Brasília? É muito custo para pouca entrega. É por isso que eu bato nessa tecla. Nós não podemos aumentar o número de deputados. E se a CNN fizer uma pesquisa com seus telespectadores, a resposta, se não for unânime, vai ser em sua maioria avassaladora contra essa proposta. É importante que a população se manifeste, entre em contato com os seus deputados para também emitir a sua opinião. Se a revisão vier censo a censo, né, quando toda vez que a população aumentar, também aumentar a quantidade de deputados federais aqui em Brasília, vai faltar Câmara para tanto deputado. Deputado Átila Lira, vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Vale a pena aumentar a quantidade de parlamentares, mesmo com essa questão da produtividade em baixa? Para o senhor, esta é uma questão que divide governo e oposição ou mesmo é uma disputa de estados? Eu concordo com o Rafael em relação a isso. Não é questão de oposição ou situação. Eu mesmo faço parte da oposição, do Progressistas, tenho matérias independentes, votamos com o governo quando é importante para o país e somos oposição quando achamos que não é de interesse do país. Eu acho que aqui, eu concordo em relação à qualidade. Eu acho que o Congresso precisa ter mais qualidade, a Câmara dos Deputados, mas, enfim, isso é uma questão de direito de voto. Votar, a população tem que avaliar cada eleição, ela tem que buscar dar mais qualidade no seu voto e buscar votar em parlamentares que tenham mais comprometimento com as matérias importantes e com a própria representação dos seus municípios e dos seus estados. Mas eu não sou a favor de reduzir representação na Câmara dos Deputados. Em relação aos gastos, eu acho que a gente tem que ter uma atenção. Nós aprovamos o Pacto Fiscal em todo o governo federal, em todos os gastos da União. Eu acho que a gente tem que respeitar também esse Pacto Fiscal no Congresso Nacional, mas eu acho que a gente pode sim ter um estudo bem aprofundado para que a gente possa manter as representações dos estados para não perderem seus parlamentares, aumentar nos estados que teve um aumento da população. Pra você ter ideia, o Brasil praticamente dobrou sua população ao longo desde que foi criada a Constituinte. E não teve nenhum aumento na sua representação. O que nós estamos buscando não vai passar de 3% do aumento da bancada, ou seja, de 513 para 527, enquanto a população, só nos últimos 10 anos, aumentou 15 milhões de habitantes. Eu acho justo, se teve um aumento de representação, os parlamentares, eles são representantes da população. Claro que isso não vai ter um aumento progressivo de população e nós vamos ficar aumentando todo ano, todo o censo, o número de parlamentares. E é por isso que a gente precisa discutir e achar com consenso uma norma que possa regulamentar e que seja justo para que a gente possa manter as representações dos estados. Eu quero agradecer aqui a participação dos senhores, a disponibilidade, né, abrindo espaço aí na agenda pós-feriado para vir aqui conversar conosco da CNN Brasil com o nosso público que está interessado na votação desta proposta. O prazo está dado. Até o dia 30 de junho, veremos novidades. Conversamos hoje com os deputados federais Rafael Pezente, do MDB, e Átila Lira, do Progressistas. Até mais.